Paz do Senhor, Paz, meu querido, tudo bem? Boa tudo na noite. paz, graças a Deus. Eu tô em viagem e aí a internet tá um Você... pouco ruim. Ah, legal. Você é da onde mesmo? Eu sou daqui da região da Chapada Diamantina, na Bahia, Ceabra. E Chapada, aí eu tô em rapaz. Macaúbas hoje, fazendo rota. Amém. Vai longe, hein? Mas esse trabalho, você está agora no seu serviço ou está na missão? Tô no serviço. Amém. Serviço. Hoje eu tomo conta dos jovens. Deixa eu ver se eu organizo aqui. Eu tomo conta dos jovens aqui na igreja local, né? Aham. Jovens. E aí tô montando um outro projeto também em relação a missões, porque estou terminando o seminário agora no final do ano e quero estar aí fazendo uma viagem missionária daqui a 2 anos no máximo, lá em Cabo Verde, né, que ficou famoso aí. Que massa, mano. E você é daí? Minha, Você é eu e daí de minha esposa, Chapada? a gente recebeu um chamado para ir para lá e a gente tem orado muito em relação a isso. Irmã Valéria, paz. Paz, tudo Mano, bem? eu uso o WhatsApp aqui do laptop também. É. Aí eu tava falando com a minha esposa, falando com um monte de gente, né? Aí eu falei, vou deixar para ela. Eu falei, isso aqui é que é nosso. Foi de errado. Na hora que eu vi, eu imaginei que você tivesse Ai, meu confundido. Deus. Que massa, Felipe. Você vai para Cabo Verde, rapaz. Ah, tremendo. Estamos aí em oração. É um desafio, né, meu irmão? E É, realmente o que a gente fala é. O que aconteceu até com a Valéria agora esses dias, né? Infelizmente, uma ida que não deu certo, mas eu vejo que esse espírito sabe, de incredulidade, de julgamento, assim. A gente fala, por exemplo, você fala assim, vou para Cabo Verde, o cara fala, mano, não tem o que fazer aqui, não, porque você vai para lá, né? Tem essas mentalidades. e hoje a gente atua aqui no sertão, né? A gente sempre trabalhou no sertão. Nossa igreja, a igreja onde a gente se converteu, é missionária, né? E atua na linha verde aqui, que é de Salvador até a divisa com Sergipe. Foram 14 congregações que a gente já abriu lá. Isso é a igreja que eu congregava antes, né? Aham. Fora projetos missionários pelo sertão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, sempre faz um trabalho de impacto e também tem missionários fora, né? Ah, que bom, Tem, né? tem missionário na Tailândia, na Índia, nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra. Rapaz, qual que é o ministério? É a Igreja Batista de Vilas do Atlântico. Pastor Marcos Prudêncio Lopes. Hein, Bruno, Ah, aquele livro que a gente está lendo agora por último fala exatamente isso aí, né? Essas respostas. Por que ir para outro lugar, né? sim. Primeiro, porque é bíblico. Tremendo, cara. É É assim, interessante aquele livro, estou gostando muito.
parece que é uma coisa tão óbvia, né, cara? Sério, a gente tem que vigiar muito com o nosso coração, porque às vezes a gente fica tentado assim a botar o pau da barraca aí e você não, né? Porque você parece que é algo tão óbvio, assim, algo que deveria ser feito com tanto empenho, assim, tipo assim, mano, se der. Até porque a parte mais fácil a igreja já fez, né? Agora Exatamente. ficou mais difícil, né? Que ninguém quer encarar, porque é cômodo, né? Você sentar e falar, vinde a mim, né? É mais cômodo do que você arregaçar as mangas e ir para onde ninguém quer ir, né? Eu acho que o principal problema é que a igreja ela sempre encarou o trabalho missionário como algo sacrificial e social do ponto de vista relacionado a uma situação financeira de pobreza extrema. Então, nunca se cuidou muito do missionário. O missionário se criou uma ideia de que o missionário tem que viver com pouco, né? Que tem que viver no limite. Se criou essa ideia, e aí hoje, quando a gente vê campos, é claro que tem muitas pessoas motivadas com as motivações erradas, né? Mas quando a gente vê campos hoje como a Europa, cria aquela coisa, aquele povo não precisa, tá indo para lá porque quer viver bem e tal. Só que, pô, eu vivi isso há 2 anos atrás, um amigo meu foi morar na Espanha, foi a trabalho, e aí quando ele chegou lá, ele começou a conversar com a gente começou a falar de Deus para ele passou por um problema de relacionamento lá com a menina, e foi se aproximando de Deus e começou a ler a Bíblia, e aí a igreja evangélica mais próxima ficava a 400 quilômetros da casa dele. E aí você não tem uma igreja para dar suporte a uma pessoa que se converteu, cara. Né? Em um país que é extremamente pequeno, né? Que é a Espanha, e você não tem. Eu tenho uma colega de seminário que está morando lá, que hoje ela roda 150 quilômetros para ir numa igreja local. Pensa. O marido foi transferido a trabalho e não tem. Não tem um local para ela congregar, para ela servir, sabe? É um trabalho árduo. E é isso que você falou, a gente tem que reensinar o básico. Uau! Pastor, ô irmão Felipe, ore aí, pastor, pela gente aí, para a gente começar aí Amém. nossa mesa. Pai amado, querido Deus, Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por podermos estar reunidos para crescer no Teu reino, Senhor, para poder nos aproximar e também nos aproximar de Ti, Senhor, de estar em comunhão e aprendendo uns com os outros nesse momento, Pai. Pai, traz clareza sobre os assuntos que vão ser discutidos. Abençoa, Pai, cada palavra que venha a sair aqui, Pai, seja para edificação do Teu reino e crescimento da Tua obra, Pai. Para que a gente se torne missionários cada vez mais parecidos com o que o Senhor desenhou de missão, Pai. O que o Senhor desenhou para que a gente alcançasse as almas, Pai. Não queremos ser engrandecidos, não queremos que os nossos projetos sejam engrandecidos, queremos que o Senhor, que o Teu nome seja engrandecido em todo instante, Pai. Obrigado por esse momento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, vamos lá. Pastor Adilton, a paz do Senhor. Paz, meus irmãos. Boa noite. A Adriana aqui deve ser o... Esqueci. O Klaus lá, esqueci o nome dele, então, irmão. Uma Valéria, pessoal, paz. Queridos, vamos lá. É ele mesmo. Esqueci seu nome, Varão. Valdir. Valdir está na ponta da língua aqui. Amém. Pastor Josué está aí, o pessoal. Irmãos, para a gente
falar sobre um tema aqui, começar essa mesa, tendo em vista até o que está acontecendo na Venezuela aí, tendo em vista... Eu não vou tratar desse assunto específico hoje, porque realmente a gente está com o coração um pouco apertado, assim, se eu fosse tratar desse assunto hoje, pode ser que a minha alma ela fale mais alto do que o meu espírito. Então, para não entrar em polêmica, mas eu queria tratar sobre o assunto de ajuda humanitária, né? Porque a gente sabe que quando a gente se dispõe, né, a sair das quatro paredes, você pisa o pé para fora da igreja, inevitavelmente a gente vai se deparar com muitas mazelas, né? Essas oriundas, às vezes, de pecado, às vezes de uma vida desregrada, ou mesmo de situações que são inevitáveis, né? Como Jesus falou para os apóstolos aquela vez, olha, perguntaram, esse daí, porque qual será o pecado dele? Você não tem pecado nenhum, é para que se manifeste a glória de Deus. Então, a gente sabe que situações não é oriunda de pecado, né? São realmente questões que precisam ser sanadas, né? Por exemplo, você lidar com pessoas em situação de rua, ou você se dá numa comunidade, você não adianta só chegar ali e pregar muito, fazer um sermão sem você ter, né, um acolhimento assim, um pouco mais objetivo e prático. E dentro disso a gente vê de novo, né, aquela nossa quase mendicância, né, porque a gente faz com que pode, só que chega um momento que você tem que contar com a ajuda dos irmãos. Puxando o gancho aqui até do pastor Adilton aí que falou, né, no caso dele específico, que ele realmente não fala, ele já foi surpreendido de forma sobrenatural lá, né, tive até com o veio da picape lá, e a gente sabe que Deus age assim, obviamente, mas aqui a gente não está tratando disso, seria mais essa questão de estratégia com ajuda humanitária, né, porque não tem jeito, eu falo por mim, né, eu não tenho tanta experiência, mas, digamos assim, esses, sei lá, 12, 13 anos que eu estou com a cabeça, né, a gente se depara com muitas situações, né, e a gente, às vezes, tem esse questionamento de falar assim, meu Deus, a gente tem que tomar um cuidado para que não se vire um assistencialismo, né, então a gente tem essa linha meio tênue de saber que a gente precisa ajudar e, ao mesmo tempo, não virar um assistencialismo, só ficar levando cesta básica, só levando esse tipo de coisa, e usar até a ajuda humanitária, entre aspas, essa questão de levar roupa, comida, prestar algum tipo de assistência mesmo. Esses dias, por exemplo, eu fui aconselhar uma família e aí a mulher depois me mandou mensagem que eu fico dependente químico, né? A gente foi na casa dela, né? Eu fui lá com mais 2 pastores, orando, num lugar assim, muito crítico mesmo, sim, pobreza extrema mesmo, parecia assim, até falei para os caras, mano, parece que a gente está entrando, sei lá, parece a África aqui, no meio da cidade, coisa assim, surreal. Entramos lá, oramos, fizemos um apelo, oferecemos ajuda, cara, isso aqui ajuda na casa, enfim. Aí passou outro dia, a mulher, pô, Bruno, eu preciso ir no médico. Aí eu não podia ir na hora, pedi para o meu técnico que trabalha comigo, pega o meu carro, vai lá e leva no hospital e acompanha. Então, todo tipo de ajuda a gente acaba oferecendo, né? Eu queria ouvir de vocês, no caso de vocês, como que vocês fazem isso e como que vocês veem essa questão, né, dessa ajuda também social, né? Como que isso é saudável, quais experiências, né? Como vocês abordam isso no meio de vocês, porque eu imagino que às vezes assim, tem um cara que precisa tirar a documentação, ele perdeu, aí vai você lá no cartório, às vezes o cara não sabe ler, não sabe escrever, então, meus irmãos, queria que abrir essa mesa com esse tema aí, né, o missionário e a ajuda humanitária, como que isso flui aí. Muito bom esse tema, Bruno. A nossa realidade aqui com o povo indígena é que são muitas situações que, como estamos no meio deles, né, temos morado lá e temos as amizades, relacionamento com a igreja, a gente acaba tendo
conhecimento de situações que necessariamente não é da nossa vibe, não seria a nossa área de atuar, né? De forma geral, o governo tem dado assistência na área de saúde, educação, mas às vezes a gente toma conhecimento de situações. Eu lembro de duas situações recentes. Tem um indígena que trabalha comigo com a tradução da Bíblia, e aí nós tomamos conhecimento que a esposa dele estava com uma ferida no pé já fazia 8 anos, e a gente não sabia. Essas nunca cicatrizava, e as consultas pelo SUS nunca chegam a um especialista, e nós ficamos, assim, muito surpresos, né, de saber que ela tem uma ferida no pé durante 8 anos. E aí conversei com minha esposa e a gente se uniu e nós pagamos uma consulta numa dermatologista, uma consulta particular. E aí ela queria que colhesse o material para fazer uma biópsia. Aí a coisa foi, né, crescendo. E aí foi o momento de acionar os conhecidos, e entrei em contato com um pastor amigo meu, que aí ele conhecia o médico que faz a biópsia, era crente. E, no fim, o médico que coletou material para fazer a biópsia não cobrou nada da parte dele, né? Que seria alto o valor, só para colher, né? A amostra. E aí Deus foi movendo um e outro, e aí conseguimos, então, fazer o tratamento dela, medicação, tudo, e sarou. Então, são coisas, assim, que não tem como a gente fechar os olhos, né? São nossos irmãos. E aí, outro dia, um outro casal estava aqui na casa de saúde porque a esposa foi picada de cobra, e ela ficou 3 dias lá na aldeia porque ela estava na roça colhendo mandioca, e ela não percebeu que bicho peçonhento a picou, né? A princípio achou que não foi cobra. E durante esses 3 dias retardou o atendimento, né? E tomar o soro. Ela veio para a casa de saúde indígena, e aí a filhinha de 9 meses ficou com a avó lá na aldeia, porque ela estava amamentando e os médicos não deixaram ela ficar com a bebê, né, para amamentar. Se ela estava picada de cobra, isso poderia prejudicar a criança. E aí, o pai dela entrou em contato comigo, eu indo para a aldeia todos os finais de semana, se eu não levaria leite para essa criança. Então, como a gente não ajudar, né, tomar conhecimento de uma situação dessa? E aí a gente levou, mas aí dias depois que a mãe começou a melhorar, trouxeram a bebê, agora já está junto com ela na casa de saúde. Então, realmente são situações que a gente tem que colocar diante de Deus, buscar sabedoria. Não dá para a gente socorrer a todos, né? Realmente tem situações que é fora do nosso alcance, né? Mas a gente pode mobilizar pessoas, né? Eu falei aqui em outras lives, né? A gente tem que depender de Deus, mas muitos irmãos, assim, das nossas conexões e amizades, muitos falam assim, quando eu precisar, né, de alguma coisa, fala. Então, na situação daquela irmã lá da ferida, foi um momento que eu acionei um pastor, que o pastor acionou a ovelha, que era médica, e aí, quando as pessoas falam que devem ser acionadas, a gente não vai ser orgulhoso ao ponto de, né, não compartilhar a situação. Mas, Valéria, glória a Deus. Então, eu acho que quando é o contexto de igreja, a igreja ela precisa funcionar os 5 ministérios exatamente por isso aí, né? Eu acho que tem que ter o pastor, que é aquele cara que está atento ali à questão da igreja, das ovelhas. Tem que ter a pessoa ali com esse olhar mais de misericórdia, mais assistencial, né? Que fica ali de olho se tem alguma pessoa que está precisando. E esse final de semana mesmo, na nossa igreja, teve uma irmã que ela sempre me ajuda a fazer a cesta básica. Ela nunca me pediu nada. Mas aí, como surgiu uma situação lá, que ela falou, eu não trouxe, a gente fez um chá de fralda para uma irmã, ela falou, eu não trouxe a fralda porque não tinha dinheiro agora. Aí eu falei, você está precisando de alguma coisa? E ela, tipo assim, ela que me ajuda a fazer a cesta básica e ela nunca fala que está precisando, né? Mas naquele dia específico ela estava precisando. Aí ela, assim, falou, né? E aí a gente preparou lá as coisas que ela estava precisando. Então, acho que na igreja
você tem que ter essas pessoas assim designadas para cada coisa. Só que eu acho que o missionário, quando ele está no campo, ele é o 5 em 1, né? É os 5 ministérios em um só. Então, ele vai ter que fazer isso tudo, ter esse olhar de misericórdia, saber quando é que a pessoa precisa mais de uma palavra, né? De um aconselhamento, quando é que a pessoa está precisando realmente de um médico, como o irmão falou. A gente foi uma vez para fazer uma missão na Amazônia, e dentre os missionários que tinham lá, tinha um irmão que era administrador. Não, aliás, administrador não, ele era advogado. E aí, todo lugar que a gente chegava, ele fazia uma palestra, reunia as pessoas e começava a fazer perguntas, né? E aí, numa dessas palestras, ele foi uma senhora que tinha uma filha deficiente de 40 anos, mas assim, claramente deficiente. Ela tinha um problema neural, então ela era assim, bem visível, né, a deficiência dela. E aí o irmão viu aquela menina e perguntou, né, a senhora é aposentada? A senhora já... Ela falou, não, ela nem sabia, a menina tinha 40 anos, ela nem sabia que ela tinha o direito de receber aposentadoria para a menina há 40 anos. E assim, passando tanta dificuldade. E assim, ó, uma, uma informação, né? Uma informação que uma pessoa desse para ela, ela saberia isso, porque a distância que ela estava de Manaus não era muito longe. Então, se ela pegasse um barco ali, um dia ela estaria em Manaus e resolveria essa questão assim, muito facilmente, né? Demorou 40 anos para alguém falar para ela que ela tinha direito. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, né, no campo missionário, para saber quando ajudar, quando a pessoa está... outra experiência, né, também, que nós fomos 3 vezes para fazer uma missão lá entre os Terenos, lá em Miranda, Mato Grosso do Sul. E aí nós fomos 3 anos consecutivos. Nesse último ano agora, que a gente foi, a gente percebeu assim que os irmãos que a gente sempre atendia, né, todas as vezes que a gente ia lá, que eles já estavam assim bem mais, bem melhores de condição financeira, já estavam caminhando com as próprias pernas. E aí, nitidamente, quando a gente estava conversando lá com o pessoal, eu ouvi o Espírito Santo me dizer assim, aqui já tá bom, aqui já deu, graças a Deus, né, porque eles estão fazendo muito aquele curso do Senar, pastor Adilson, não sei se vocês aí têm aquele curso do Senar, que é um curso que ensina os indígenas a plantar, a usar a palha, a usar as frutas, né, então é um curso assim, que Sim. tem sido bênção para eles. E aí, então acho que é isso, a gente tem que estar atento, né, para também não ser assim, como é que fala, enganado. Não sei se enganado é a palavra certa, mas tipo assim, algumas vezes a gente vai pelo coração, né, pela emoção, aí você quer abençoar a pessoa e às vezes tá prejudicando, né? Acho que se a gente tiver esse olhar de misericórdia, mais com sabedoria, a gente vai conseguir discernir, né, entre uma coisa e outra. É porque, tremendo isso, né? Porque, eu vou dar a palavra já para os irmãos. O que acontece nesses casos, assim, assim, as vezes que eu atuei aqui na minha região com questões naturais, de enchente, alagamento, teve alguns casos aqui pesados aqui na minha região, e a gente percebe um vampirismo, né? Tem essa tendência da pessoa saber que você é uma fonte, né? De você emana misericórdia, o coração bondoso e recursos, e existe esse vampirismo, assim, da pessoa ela ficar ali, às vezes não é nem que ela, nem a índole dela, mas é uma tendência, né? Ela vive num meio tão complicado, o que a irmã Valéria falou, às vezes o Espírito Santo fala, não, mano, aqui tá bom, porque eles já estão legal, porque existe essa tendência, né? E quando a pessoa ou o ministério ele não tem muito esse tato, se torna até
você fica ali ajudando só para você ter uma, digamos assim, né, um ibope, né, de você gerar ali, estou ajudando aqui, mas assim, cara, aquilo ali já foi suprido, agora eles precisam de um caminho, né? Olha, a ajuda já chegou, agora qual é o caminho? A irmã falou muito bem aí do curso, né? Não, agora vocês têm um curso implantado aqui para vocês aprenderem, desenvolverem habilidades, para que assim, com maturidade, vocês possam avançar, né? Porque senão fica realmente muito, parece ser uma coisa boba, mas é uma coisa que às vezes a gente fica até sobrecarregado com tanta coisa, né? O pessoal te ligando, pô, irmão, agora aconteceu tal coisa. Eu falei, meu irmão, agora, né, vamos orar para Deus. Já aconteceu um caso aqui comigo, um irmão, uma vez, cara, ele ligou pedindo carne, irmão. Não, irmão, só tem um quilo de carne. Eu falei, pô, vai pedir carvão agora, só vai pedir uma escola agora para tomar. Eu falei, irmão, eu não tenho, irmão. Pô, de coração, eu não tenho. Aí a gente arrumou um trabalho para ele, graças a Deus ele. Mas assim, eu vivi isso. O cara pediu, pô, eu tenho um quilo de carne, não. Eu falei, pô, irmão. Só que eu sabia que não era assim, né? A gente pesca, né? Pastor Josué, palavra aí. Ok, boa noite, irmãos. A Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? E nós somos chamados a exercer a compaixão, mas também com prudência e sabedoria, porque eu acho que todos vocês conhecem a expressão de crente de arroz, que ficou muito ligado à ajuda humanitária que os missionários, particularmente em África, faziam entre as pessoas, né? E isso gerou um vício, porque no tempo que eu passei em Moçambique, embora o nosso real hoje não seja tão forte quanto já foi no passado, mas eu fui assediado por um grupo de jovens querendo conseguir algum tipo de recurso para um projeto que eu sabia que era engodo. E aí eu conversei com o líder da igreja e ele me alertou, disse, não, esses miúdos só querem tirar dinheiro do senhor. E a gente precisa ser prudente com isso, né? Porque, em função do que aconteceu no passado, muitos acham que os missionários, de maneira geral, têm dinheiro. Só que vocês todos sabem que para ir para o campo missionário a gente precisa levantar sustento hoje. Aquela fartura não existe mais, né? Particularmente quem é missionário no Brasil, que vai para, ou seja, para o terceiro mundo, América Latina, África, Ásia, ou até o desafio de ir para a Europa, é muito grande. E a sabedoria se faz necessária de discernir. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o que tem gerado na região Nordeste, onde é mais o meu contexto, é a questão do Bolsa Família, que tem feito com que muita gente não queira trabalhar. E aí fica se escorando em outras questões, além de projetos sociais, como convênios com Visão Mundial, Compassion, que a igreja precisa ter o discernimento. O que é que ela quer? Ela quer pregar o evangelho, falar da salvação em Cristo, ou quer produzir boas obras? Todo o contexto que a gente já conhece em história de missões faz com que tenham a carga já ao nosso lado. Aqueles que optaram para fazer obra social fizeram, esperando que no futuro pudessem colher isso, né? Primeiros missionários que vieram para o Brasil, que optaram pelo ensino e saúde e tal, essas igrejas geraram poucos frutos de salvação. Ninguém está questionando os resultados humanos e tal. No entanto, eu acho que cada missionário precisa ter claro qual é a sua missão. Eu não vou deixar de ajudar as pessoas, mas como foi colocado aqui, para não ser repetitivo, às vezes tem ações do governo que você pode ir lá. Aqui a gente tem uma área indígena entre os potiguaras, né? E nós temos alguns missionários entre os batistas lá. E eu estava conversando com um missionário desse que é indígena, né? E eu disse, João, você precisa trabalhar em parceria com a FUNAI. Às vezes, como foi colocado aqui, tem programas do governo federal para os indígenas que os missionários não conhecem. Então, a primeira coisa é conhecer o que é que a FUNAI oferece e ir buscar, enquanto cidadão brasileiro, o que o governo tem para oferecer. Aí, se o governo não tem nada, a irmã colocou, ou foi o pastor Adilton, o fato de uma pessoa deficiente, 40 anos, e ninguém teve coragem de dizer para ela, você tem um benefício, corra atrás. E
Nesse caso, eu acho que Jesus foi muito sábio quando disse que temos que ser prudente, sem esquecer de fazer o bem às pessoas, né? E esse é um desafio, né? Nós tivemos uma experiência, só para concluir, trouxemos uma família missionária para estudar na Juvep, o curso de preparação missionária, e no final do curso, o filho mais novo foi constatado que ele estava com câncer na região abdominal, era um rim que já estava muito em estado avançado. Nós conseguimos, com apoio de amigos, trazê-lo. Estava fazendo estágio entre os quilombolas do Piauí. Acionamos a nossa rede de amigos aqui, ele foi atendido pelo SUS, porque ele estava com visto tudo legalizado, passou mais um ano em tratamento, esse rim que estava danificado foi retirado, foi feito quimioterapia, depois ele fez outro tratamento, voltou para Moçambique, depois de um ano de tratamento aqui, os pais concluíram o treinamento, enquanto isso eles continuaram sendo treinados, e a igreja deu toda assistência, e aquele menino foi salvo, graças a um benefício que o governo oferecia. E graças também, como o irmão colocou aí, às vezes você conhece um médico, um assistente social, que vai ajudar. Essa rede de amigos é que nos ajuda, com a direção de Deus, a ser instrumento na vida de outra pessoa. Agora, só ter cuidado para não ser enganado, como o missionário Bruno colocou aí, né? Porque senão as pessoas se aproveitam mesmo. Vou passar por Felipe já. Pô, isso é muito importante, cara. Essa estratégia, ela se faz assim, se necessário, foi o que a Valéria falou exatamente, esse link da pessoa aposentada. A gente tem que ter. Foi a palavra que o pastor José falou, ser prudente, mano. É a gente saber esses links, fazer esse link, porque eu atuo toda semana na casa de recuperação aqui, na comunidade terapêutica. Só que é uma comunidade terapêutica, cara, no meio do mato, não tem nada, não tem psicólogo, não tem médico, não tem nada, é só o Espírito Santo e um bando de homem ali que quer se curar. Mano, negócio surreal. Assim, eu não vou, né? Enfim. Então, assim, o que a gente tá fazendo esse link? Porque o cara chega ali, às vezes, o cara tá devendo pensão, tá a risco de ser preso. Né? Esse dia foi um amigo meu preso, amigo de trabalho, foi preso, ficou sem pagar pensão, a polícia grampeou e não teve jeito, tá lá, deve sair essa semana. Há um mês já. Então, assim, tem esses casos, tem caso que você precisa fazer um link para ele se aposentar. Então, assim, realmente, cara, no nosso meio, isso é tão importante ter essa consciência, né? Que a irmã falou, por exemplo, dessa aposentadoria. Imagina, porque a gente, cara, você não precisa fazer muito, você só faz o link. Você faz um link com um órgão do governo que, cara, ele tem recurso para isso. Inclusive, os nossos impostos são pagos para isso. Então, não se trata aqui de direita ou esquerda, nada a ver político, mas assim, o governo ele tem os meios para ajudar. Assim. Só que aí também tem esse link de a gente não tomar esse cuidado, porque tem muitos caras do governo que querem se aproveitar também. Pô, a irmã Valéria tem um projeto top lá. Ó, irmã, o negócio é o seguinte, e já começa a beliscar ali para poder, de certa maneira, assim, se aproveitar de uma situação dessa. Doente seja, né, Bruno, que eu te falei aquele dia, que é aquela prova que os alunos fazem no final do ano. Geralmente o pessoal que vai para a casa de recuperação, eles não concluíram, né, o primeiro nem o segundo grau. Então, eu como professora, eu dava aula para esses rapazes, né, para esses homens, para que no final do ano eles pudessem fazer a prova e um dia só eles conseguiam o certificado do primeiro ou do segundo grau. É uma informação que pouca gente tem, né? Felipe, pode falar, pastor. Boa noite a todos. A fala da irmã Valéria e do irmão Josué é muito preciosa e eu não vou me alongar muito, porque eu acho que eles explicaram muito bem, mas tem alguns pontos que eu queria acrescentar. Talvez a nossa maior dificuldade como cristão nesse aspecto, né, é a gente entender que a gente não é o governo. A gente não vai resolver os problemas da sociedade toda. A gente vai sanar pontualmente, né? E o assistencialismo, ele é pontual. E ele é
por um tempo determinado também, né? Ele não pode ser para a vida toda, porque senão a gente, é como o senhor falou, o cara vai lhe pedir carne toda semana. Se você der carne, toda semana ele vai lhe dar carne, vai lhe pedir carne. Então, o assistencialismo, ele é temporário e pontual, né? A gente não pode transformar isso numa coisa demorada. Mas, por exemplo, uma questão de um alagamento, de uma queimada, de um incêndio, alguma coisa, precisa de coisas que precisam ser sanadas naquele momento, que é a fome, que é uma roupa, mas você não vai dar roupa e comida pelos próximos 10 anos. Você não é o governo. Você está ali para trazer tudo que o evangelho pode trazer de benefício para aquela pessoa, né? E o outro ponto que eu queria colocar é a questão do saber dizer não, que talvez seja a maior das dificuldades que a gente tem, e às vezes a gente diz o sim pelo tempo certo, e depois a gente não consegue dizer não. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu onde eu congregava. Teve um irmão que passou por um dos irmãos muito antigos já na igreja, passou por um problema de doença, e ele não tinha condição de pagar o remédio era caro. E a igreja bancou aquilo, né? Só que é aquela questão que eu falei, a gente tem que procurar outros meios, a gente não pode pagar aquele remédio a vida toda. E o irmão se acomodou naquela situação. Chegou um momento que, tipo assim, ele já tinha condições de bancar aquela medicação, não foi uma coisa rápida. Vamos dizer aí que durante todo o período foram quase 6, 7 anos que a igreja comprou aquela medicação. E no momento requeria que a igreja apoiasse e ajudasse com aquela medicação, porque era de uso contínuo e o irmão não tinha como pagar. Mas também não teve um papel da igreja de procurar outros meios. E o irmão se acomodou naquela situação e depois de 7 anos, ele ainda estava recebendo remédio, já tinha formado filho em faculdade, um bocado de coisa, e ele ainda recebia o valor do remédio todo mês. E como é que você encerra esse processo? Sem ter um choque. Você começou até pelo motivo certo, só que você levou da maneira errada. Então é complicado a gente dizer não, mas a gente tem que aprender. Porque se a gente não souber encerrar as coisas, a gente sempre vai ter esse mesmo problema batendo na nossa porta. Uau, isso aí. Pastor Adilton. Então, a irmã Valéria falou sobre o Senar, e aconteceu uma experiência interessante conosco, né? Durante muitos anos, a minha esposa Vilma sempre ensinava algumas mulheres como fazer bolo e pão na aldeia, né? E aí nós descobrimos esse órgão, né? Que é um terceiro setor. Ele não é nem governo, mas ele é fruto de, acho que um imposto rural, né? Que cada produtor paga. E aí o Senar promove vários tipos de cursos. Descobrimos o Senar. E aí nós entramos em contato com eles e eles têm um curso de confeiteiro, né, de confeiteira. E aí entramos em contato com o pessoal da Associação Gavião lá na aldeia, que tem a estrutura, tem a cozinha, tem freezer, tem geladeira, tem fogão. E, assim, foi o primeiro curso do Senar que nós conseguimos levar lá na aldeia. Isso deve ter 2 anos agora. E foi 15 participantes, as mulheres, foi um sucesso. Elas aprenderam a fazer vários tipos de bolo, todo tipo de recheio e cobertura, e aí depois teve outros cursos de confeitaria e panificação, já fizeram acho que umas 3 etapas, e aí abriu-se o leque para outros cursos do Senar, para mecânica de moto, como consertar as motosserras, e aí drone, para fiscalizar a área, e outros, né? Rapaz, foi interessante, e a gente só, vamos dizer assim, só levamos o conhecimento do Senar a partir do curso de confeitaria e depois todos esses outros já não teve mais a nossa participação. A gente não precisaram mais da nossa ajuda, né? Porque agora só foi entre a Associação Indígena e o órgão. Então, nós fomos usados só para, vamos dizer assim, descobrir que existia e abrir a porta, né? O primeiro curso lá. Depois desse tiveram vários, em várias áreas. Até de estética, né? Ainda, a gente acha assim, nem precisava dessas coisas na aldeia, mas estão aprendendo, né? Então, é muito bom
A gente não conhecia o Senar e gostamos demais. Foi uma bênção mesmo. Glória a Deus. Porque, assim, eu vou passar já a palavra. Porque, assim, vamos ser bem franco, né? A imagem do missionário, do modo geral, ele é o camarada, é o clínico geral, digamos assim, né? É o camarada que chega no ambiente, vamos dar um exemplo ali, você está numa localidade, de repente chega um figura, uma família, chegou ali o missionário. Isso gera na pessoa uma esperança, o que ela às vezes não consegue obter numa igreja por vários fatores, né? Aí fatores coerentes, fatores incoerentes, dignos ou não, mas assim, a figura do missionário por si, ela gera uma esperança, né? Você chega numa comunidade, num ambiente, aquilo, ela, às vezes, você é a voz dela que ela não tem, muitas vezes, porque no meio das igrejas, a gente sabe, né? Eu congrego, tenho uma igreja, mas a gente sabe que na igreja é difícil para uma pessoa chegar do nada e já ter acesso ao pastor sem isso soar muito apelativo, né? Ela chegar e já... E o missionário não, ele já está ali no ambiente, ele quer ganhar as almas, ele tem esse desejo de cativar as pessoas, digamos assim, dar início ao projeto. Vamos supor, você vai para a Amazônia, chega lá numa tribo, você vai iniciar um projeto, então você precisa ter o feedback, o seu network ele precisa ser efetivo naquele lugar, né? Você precisa conhecer as famílias, e quando você conhece as famílias, automaticamente você vai conhecer a demanda. Isso é uma coisa natural, né? Você vai chegar lá no Ribeirinho, então você vai fazer visita nas casas, tudo bom, bom dia, estou aqui, né? A gente está morando aqui agora. Isso é natural, a pessoa, você vai sentar à mesa com ela, vai tomar um cafezinho com ela vai começar a expor suas necessidades, e essas necessidades, elas vão, automaticamente, a gente não vai olhar para as necessidades e falar assim, irmão, eu só vim aqui orar. Infelizmente ou felizmente, não sei, assim, a nossa natureza impulsiva cara, eu vou tentar te ajudar. E com esse vou tentar te ajudar, a primeiro momento, isso é o que tem que ser feito, mas aí o pastor falou, Felipe, também chegou um momento, você vai ter que saber falar não também. Mas, assim, é muito complicado, por isso que eu trouxe esse tema, porque, assim, quando você coloca a mão ali, meu irmão, é onde ninguém está colocando, né? Você chega numa casa de recuperação, vou dar o meu exemplo aqui. Você chega ali, é dezenas de casos, irmão. É caso que o cara, mataram o pai, mataram a mãe, o cara veio de uma comunidade, o cara não tem ninguém, ou o cara tem problema no coração. Tem casos de pessoas que morreram ali dentro, passou mal e morreu mesmo, não tinha recurso, e foi enterrado praticamente como indigente, cara. Então, assim, são casos assim que a gente como missionário, a gente chega no ambiente, a gente tem que ter esse tato, né, para saber lidar com isso, qual é a medida, né, porque entre o veneno e o remédio, né, a gente sabe, é a dose, então, como lidar com isso, né? Então, cara, tô maravilhado com os relatos aqui. Valdir, vai falar? Tá, escuta. Boa noite, meus irmãos, paz. A gente trabalha com o pessoal, né, se chama Jucu Marco Zero, aqui no Recife, e trabalha muito com comunidade, e sendo que comunidade chama lá Palafita. Então, extremamente na pobreza, como o pessoal já relatou aí. E feito como o Bruno disse, é você ir na casa da pessoa, tomar um café, ver a extremidade da pessoa, ver o real sentido que ela precisa, né? Aí sempre estão na rua, dia de segunda, terça, quarta, e o resto do dia é visita. Aí tem situações, né, sabe, que pessoal de rua, a gente perguntou, a gente mesmo tem relato, ele disse, por que você prefere estar na rua? Eu disse, porque na rua tem comida, se eu estiver em casa não tem comida. Então ele sabe que na rua vai ter comida, né? E como a gente está no campo, a gente dá a vara, ensina ele a pescar, e vai ter um tempo, como o pessoal falou, de 2 meses, 3, ele vai dizer, opa, aqui agora você precisa seguir. Vamos dar um recurso, vamos ajudar a comprar uma carrocinha de cachorro-quente, vamos juntar para fazer Aqui muito Recife vende cozido, não sei se vende, aqueles amendoim cozido. E assim vai, tem várias estratégias para ele continuar a caminhar. Então, se, como falou, costumar, aí fica, ele já tem um benefício do governo, Bolsa Família, tem benefício de ter 2, 3 filhos, tem vários benefícios quando ele ganha mais do que um aposentado de R$ 1.500, R$ 1.600. Aí ele vai se acostumando, vamos ali, missionário Bruno, ele tem.
Aí tem uma situação que é a minha igreja, né, que eu faço aqui na Batista, tem os 2 jovens, 3 agora está fazendo fisioterapia. Na quinta-feira a igreja abriu esse espaço, faz o que se chama Saúde BEMAC, né, que é o nome da igreja, a Igreja Batista Missionária. Toda quinta-feira traz pessoas de graça para fazer um atendimento de fisioterapia. Como tem muitas igrejas, a gente vê, tem poucas desses trabalhos, poucos desses, né? Por exemplo, pessoal que trabalha com, como se diz, com, né, tirar documento, essa situação, né, de família, processo jurídico, e igrejas fazendo pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, abrindo as portas para essas pessoas que não têm condições. Né? E teve a situação também que de relato, né, a gente na rua, né, vezes quando a gente vai para a rua, teve praticamente 2, 3 meses, muito suicídio, muito assassinato, né? Aí chegou assim para o pessoal, e aí, como é que vai? Aí ele foi atrás do cartório, para poder tirar a documentação, para não enterrar com o indigente. Aí até hoje, faz mais de ano, aí a família agradece até hoje. Obrigado por você enterrar meu filho. Né? Isso, como a gente missionário, às vezes a gente não pode dar as costas. Felizmente, a gente pode ajudar de algum modo. Ou de alguma forma ou outra. Se a gente não consegue, mas tem os irmãos. Ah, estou indo para o Espírito Santo, fulano. Estou indo para São Paulo, ciclano. E assim vai. Quando a gente tem um e-mail, a gente pode, né, direcionar para outras pessoas. Ah, tem uma situação assim, pode ajudar. E assim vai, né? Porque hoje em dia, infelizmente, né, como diz o governo, está trazendo muitos benefícios. As pessoas não querem trabalhar, querem viver só daquilo e de luxo. Se você entrar na casa deles, tem televisão boa, tem som, tem tudo, tem internet, tá precisando de quê, meu irmão? Aí vai pra rua, aí se chama lá comunidade. Quando o pessoal chega entregando comida, aí chegou a comunidade. E você prestar atenção, as pessoas escolhem. Por exemplo, chegou a comunidade, está entregando macaxeira, cuscuz. Aí chegou outra comunidade, cachorro quente, outra comunidade, pão, o bolo. Eles vão estragando. Ele pega ali, eu quero não, e joga fora. Ah, quero isso não, tá frio, aí joga fora. E você prestar atenção, e esse pessoal que a gente anda, ele não gosta de dar comida por causa dessa situação. Eles acostumam muito e acaba estragando. Ele mesmo não precisa quando vê. Ele tem benefício de ganhar cesta básica, a prefeitura, o governo, o meio desse, eles ganham cesta básica, ganha tudo. Então, às vezes, a maioria das vezes a gente orienta ele, ó, o caminho é esse aqui, meu irmão. Você tem que seguir, você tem que caminhar com as suas próprias pernas. Se der para a gente ajudar, não, mas se não, tem que dizer não mesmo, e vai ficar com raiva e tudo bem. O próprio Jesus mesmo foi e viu. A gente vê na Bíblia, tem muitas pessoas, ó, você precisa disso, você precisa ter um direcionamento. Então, a gente, como missionário, a gente dá esse direcionamento. Amém? Amém. Irmã Valéria. Não está saindo áudio, minha irmã. A gente, nessa vontade de ajudar, né, de abençoar, a gente também tem que ficar muito atento para não esquecer que nós também somos ministros, né, do nosso Deus, porque às vezes a gente quer ser tão humano e se envolve ali com a dor do outro e quer ajudar, e a gente esquece que nós temos o poder, né, porque o Evangelho é o poder de Deus, né? Então, às vezes, a gente, nesse ativismo, às vezes a gente lida com tanta coisa, com tanta situação difícil, a gente carrega, né, essa dor dos outros, e a gente esquece que, às vezes, o que aquela pessoa precisa é de uma intervenção de Deus, para que a mente mude, para que o espírito toque aonde a gente não pode tocar, né? E, e assim, eu sei que isso acontece muito com a gente, que assim, essa nossa proximidade, né, do ser humano. Acho que o missionário ele já tem isso mais latente, né, esse amor, essa vontade de ajudar todo mundo. Então, a gente tem que ficar atento para essa questão também, de a gente não perder a oportunidade de mostrar Deus também, o poder de Deus, o que Deus pode fazer, né? E assim, eu sou de um tempo que a igreja, ela fracionava essa questão do não sei se é ministério, mas era assim, a igreja, ela serve para abençoar as pessoas espiritualmente.
e o governo, as outras, o espiritismo, né? Na minha época era assim, quem fazia boas obras eram os espíritas, e a igreja evangélica fazia a questão espiritual, né? E, assim, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu acho que a gente tem que ter ali aquele equilíbrio de saber que nós sim somos responsáveis por trazer essas informações, por suprir, né? Muitas vezes a necessidade ali física mesmo das pessoas, com assistência médica, com uma comida, né? Mas que a gente não se esqueça também dessa questão espiritual, porque a gente precisa também colocar Deus assim acima de todas as coisas, porque quem vai transformar, por exemplo, uma pessoa que é viciada, uma pessoa que tá nas drogas, quem vai transformar uma mente, né, de ali com as pessoas que vivem na miséria, que está acostumado àquele mundo de miséria, de pobreza ali, não pobreza de não. É aquela pobreza de espírito, né? Aquela coisa de não querer mudar, de querer, de estar sempre naquela mendicância, né? Então, acho que isso aí é o evangelho que pode fazer, né? O tema é muito abrangente, irmão, porque com o melhor dos mundos, né? A gente como missionários, agora está falando fora o contexto da igreja, né? Porque a igreja ela já está envolvida com tantas coisas assim, não vou nem entrar nesse mérito, nesse detalhe, mas nós como missionários, qual é o melhor dos mundos que eu penso, né? Minha visão, pelo menos, a gente sempre tem um projeto que a gente possa direcionar as pessoas, ou eu mesmo, né, dentro da Tribos, que é a organização que está aí nascendo, né? Já tem uns 4 anos, mas já há um tempo eu sonho com isso. Primeiro ter um link com agentes, assim como um balcão de emprego, por exemplo. Eu ter contato com algum RH, algum balcão que a gente possa canalizar essas pessoas, né, que chegam a gente precisando de uma ajuda. Assim, pô, irmão, legal. Emergencialmente vamos suprir a sua necessidade, mas olha só, fazer uma triagem, né, fazer o que precisa ser feito e direcionando, e outra ter um projeto mesmo dentro da organização que a pessoa ela possa produzir algo e não sair vendendo, né? Produzir algo e essa produção ela gerar um recurso financeiro para essa pessoa e a gente escoar esse material e fora esses links com assistência social, com psicólogo, com advogados, com essas questões. Porque assim, hoje, o que acontece? Foi o que a irmã falou, tocou no assunto aí interessante, né? No meu tempo, né? Eu não sou, eu aceitei Jesus em 2010, mas de 2010 para cá mudou muita coisa, né? Imagina antes disso, como era diferente. Então, hoje a gente vive num mundo também em que as pessoas assim utilizam às vezes da sua miséria para se promover, até, né? E outros querendo ajudar esses pobres coitados e para se promover também, né? Hoje a gente vê, você liga as redes sociais, cheio disso aí, o cara pega, tudo bom, meu irmão, está na rua? Eu vou te dar R$ 100 filmando, cara, te dou R$ 100. Eu, meu Deus, R$ 100, e aquilo já gera like, já gera um monte de coisa e acaba assim, as pessoas se mobilizando, né, se sensibilizando muito por essa questão, sem dar um destino. Foi que a Valéria falou exatamente. Cara, a gente é agente de Cristo, a gente carrega uma mensagem de transformação, porque o ponto aqui, assim, é esse primeiro impacto, né? O Tiago fala assim, não adianta você falar que tem fé e não ter obra, apesar de a nossa salvação não vir das obras, mas uma fé sem obra é morta, né? E Paulo também fala assim, cara, você tem que buscar as viúvas que verdadeiramente, digamos assim, não se casaram, porque tinha esse caso também, era viúva, mas já tinha se casado, já estava com a vida ganha, e às vezes ficava nessa questão de pedindo ajuda, foi o que o pastor Felipe falou. Pô, vai ficar 7 anos ali recebendo ajuda, sendo que já não precisa mais. Então, assim, dentro do que a gente milita, né? Porque, assim, de verdade, cara, assim, a gente faz coisas assim, a gente sai da nossa casa, você pega o nosso carro, põe gasolina, você vai até lá, para cumprir o ID mesmo, né? Para você
ser relevante a uma comunidade, você ser relevante a um grupo de pessoas, mas, assim, a gente precisa ter essa maturidade de, né, boas palavras do pastor Felipe. Cara, às vezes ele fala não, irmão. Às vezes é, pô, irmão, não dá mais. Tipo assim, você está precisando de um aconselhamento. E a gente tem esse tato espiritual de saber até que ponto a gente pode chegar, né? Até que ponto que, cara, aquilo vai ser até benéfico para a pessoa. Porque às vezes a pessoa, assim, ela precisa passar um aperto mesmo, sabe? Foi o que Paulo falou, cara, eu sei ter tudo, eu sei ter abundância, eu sei não ter nada, eu sei... Então, assim, todas as coisas, de certa maneira, ela começa a contribuir para que haja, assim, essa evolução, né? Que a pessoa possa sair de um meio, assim, muito coitadinho e avançar para outro patamar. Meus queridos, eu quero passar aqui para os irmãos, quero compartilhar aqui um pouquinho do projeto aqui deixa eu ver aqui. Um projeto que eu, humildemente, sou presidente, assim, já tem um tempo aí que o senhor me deu essa visão de montar uma organização que seja independente, digamos assim, né? Porque quando eu comecei a abrir meus olhos para a obra missionária, assim que eu me converti, um ano, eu comecei a atuar muito rápido, Deus teve muita pressa, entre aspas, né? Se eu posso falar assim, e eu começar a atuar nisso, e foi bem assim, a gente começou trabalhos locais, né, na nossa própria região, e nos lugares mais distantes, porque eu moro numa região que a cidade é muito pequena, mas assim, ela tem uma extensão grande, então tem muitas zonas rurais. A gente começou a atuar, né, nesse segmento, e de repente a gente estava indo para o Paraguai já, e foi muito bom. Nessa época eu fiquei um tempo na Assembleia de Deus, e foi maravilhoso, a gente atua mesmo de forma bem séria mesmo, sabe? Só que chegou um momento que muda-se pastores, muda as direções, e aqueles projetos, às vezes, acabam, né? E isso começou a gerar um saudosismo. Toda vez que eu encontrava algum irmão, eu falava, poxa, irmão Bruno, aquela época que o irmão era coordenador geral, aí a gente, pô, fazia tanta coisa, a gente não faz mais, e eu vi que muitos projetos que estavam legais, assim, que não dependiam de dinheiro nem nada, acabou. E aí, dentro de alguns projetos que o senhor colocou no meu coração, eu falei, poxa, seria interessante eu ter uma organização que ela apoiasse outras igrejas e outros projetos, e assim o projeto pudesse, assim, ser mais livre, né, de interferências externas e pudesse caminhar no segmento. E aí veio o nome Tribos, Tribos que seria mesmo de unir as tribos de Israel, né, pessoas de diferentes pensamentos, sei lá, pegar quem é batista tradicional, junto com um assembleano, junto com, sabe, um presbiteriano, outro, e contanto que o foco seja o evangelho, né, seja levar o evangelho de forma clara em ações práticas também, nada assim muito burocrático, nada muito nessa situação, e também o ideal é que a gente pudesse ter recursos próprios para poder investir mesmo em pessoas, sabe? E não atuar menos possível com voluntariado, né? É um sonho meu, assim, poder ter recurso para poder, tipo, no caso desse da Casa de Recuperação, pagar um psicólogo para ir lá, assim, meu irmão, você vai receber para você ir lá fazer o atendimento, pagar uma pessoa para dar o reforço escolar, né? Meu sonho, assim, é ter recurso para poder também abençoar outras vidas, para que elas exerçam o seu ministério em determinado área, né? Na determinada área. Porque, por exemplo, eu, hoje, graças a Deus, eu tenho um trabalho, eu sou autônomo, então, assim, eu dependo totalmente de Deus para o meu trabalho, mas eu tenho como hoje, né, ter tempo, digamos assim, eu posso me organizar, mas eu sei que a maioria das pessoas não podem. Infelizmente, elas dependem, às vezes, do trabalho, elas têm, né, muitas questões. Então, a Tribos, ela tem alguns projetos básicos que foram desenhados até com questões que eu mesmo poderia estar exercendo sem depender
a princípio, tinha muitas mãos de obras. Uma é essa implantação de projetos autossustentáveis, que ela, basicamente, ela seria isso que a gente está falando aqui, né? A gente chegar num determinado local. Vou citar aqui o meu exemplo, né? Uma casa de recuperação, né? A gente sabe que precisa de recursos, implantar algo ali que eles pudessem produzir e que nesse tempo que eles estivessem ali, muitos, né? A gente sabe, né? Que tem filhos, tem esposas lá fora, tem, né? Tem várias dívidas, às vezes chega devendo drogas, devendo várias questões ali. Então, um meio de ela produzir e essa produção ela gerar para ela essa questão terapêutica, né? Até de ela trabalhar com a terra, trabalhar com arte, com a própria produção, ser uma terapia, né? Uma laboterapia ali para ela, e ela poder gerar recurso para casa, que está muitas vezes recebendo ela de forma gratuita, né? No nosso caso aqui é grátis, a casa é 0,800, a pessoa chega ali, ela se interna. Então, gerar recurso para o próprio indivíduo ter mais uma condição e gerar recurso para o indivíduo mandar, né? Ou mesmo ao término do seu tratamento, 9 meses ali, e saber que ele tem um recurso para ele, de repente, não vai ser talvez grandes coisas, mas que ele possa pelo menos dar os primeiros passos ali, né? O programa Nova Chance, eles são cursos básicos, profissionalizantes, para você pega um indivíduo já que, né, saiu da situação ali precária, ele quer iniciar um curso, ele não sabe fazer nada. Por incrível que pareça, tem muita gente assim. Então, é você oferecer um curso de auxiliar de eletricista, no meu caso aqui, na questão de barbearia, eu sou barbeiro, por exemplo, também uma das minhas profissões, então já estou nisso. Então, é uma forma de oferecer um curso de curto prazo, mas assim, que ela possa já botar a mão na massa, né? Missões urbanas, que é a área de evangelismo, né, ações sociais humanitárias, missões transculturais, desde a intercessão, né, a gente atua muito com... Eu conheci lá atrás, em 2012, a Missão Portas Abertas, e a gente surgiu esse interesse da intercessão mesmo a nível mundial mesmo, né, de estar orando. Sempre todo ano a gente faz o DIP, sempre a gente está tocando nesse assunto, né, que a igreja pouco, às vezes, fala. Treinamento e vivências de curto prazo, né, como no nosso caso, o nosso país-alvo é o Paraguai. E o projeto Roar Skate, que nasceu em 2016, com essa prática de levar o evangelho através do skate. Inclusive, hoje, eu estou recebendo um casal de missionários aqui na base, eles estão vindo de São Paulo, eles trabalham no projeto na ONG que chama Christian Skaters, que é a comunidade mundial de skate. Tem vários países, e aqui no Brasil eles são os, digamos assim, em frente, que é o Bob, né? O Bob e a Bruna estão chegando aqui em Paraty hoje, vão ficar uns 4 dias na casa ali na base da missão, ele tem para eles, né, dar uma arejada na cabeça. Então, assim, é um ministério também muito bacana. Esse aqui é um pouco dessa implantação dos projetos, né, autossustentáveis, aqui na comunidade terapêutica. Esse rapaz segurando esse quadro, ele é um interno, ele tem um dom de pintura, né? Então, a gente descobriu isso ali e falou, como que a gente poderia fazer algo ali prático, né, para eles, tudo isso, juntar terapia, juntar recurso. Então, a gente montou nesse espaço, nessa foto aqui do lado, vocês estão vendo aí, essa mesa, a gente montou, aquilo ali era um ambiente totalmente caótico, tinha um monte de roupa, a gente pintou, botou uma bancada, e ali eles produziam, né? Eles produziam ali um tempo deles, e ali eles trabalham muito com telha, tinha muita telha que o projeto ganhou, assim, essas telhas coloniais, e ele desenvolveu pintura na telha, né? E aqui em Paraty, na região que a gente mora, é uma região muito turística, então, assim, tem muito campo para o artesanato. Então, eu falei, vamos unir o artesanato, né, essas práticas, e a gente montou esse ateliê ali. Então, eles tinham um espaço, né, que eles podiam arejar a cabeça, e esse interno, que é o Josias, ele ensinava a eles alguns passos, ou quem não sabia nada, porque tem uns caras que não tem noção de nada, ele falou assim, não, irmão, você vai pegar essa telha, você vai lavar a telha, então tinha uma galera que só lavava as telhas, outros que só passava a primeira demão ali de branco, e assim eles faziam um projeto.
E a gente pegava essas telhas, né? Porque eu particularmente não concordo com o interno sair para a rua para vender nada, né? A gente tem algumas casas de recuperações que fazem isso aqui na região. Eu, particularmente, não me atraio por esse tipo de questão. Então, a gente pegava as telhas produzidas, levava. Nesse caso aqui, essa foto aqui, é numa avenida principal. A gente colocou, peguei a autorização, a gente colocou ali as telhas, algumas imagens, o dizer do projeto, e vendíamos as telhas ali. Na igreja também, determinado culto de missões, a gente botava ali, e esse dinheiro, uma parte para o interno, uma parte ficava para casa. Aqui é o programa Nova Chance. Esse projeto aqui, ele era uma ação em conjunta com a aula de skate. Então, o que eu fazia? Eu vou tentar resumir bem aqui para a gente não se alongar. Mas eu comecei a dar aula de skate, peguei meu skate e fui para a pista de skate. Naturalmente rápido, juntou muitas crianças. E de repente eu comecei a fazer um link, né? Porque a Tribos, na verdade, sim, cara, se eu pudesse resumir, a Tribos seria como ponte mesmo, como link, linkar projetos. Então eu fui na Casa Abrigo, que é uma casa que recebe jovens, né? Que não tem pai, não tem mãe, ou foram tirados dos seus pais devido a maus tratos. Então essas crianças ficam ali. Eu tive acesso aos psicólogos, coordenadores, e tinha algumas crianças ali que eram assim, tinham 16 anos, 15, 14, 12, e crianças assim com casos de o pai e a mãe serem assassinados e elas não terem para onde estarem ali, terem que ficar ali alguns anos. E aí eles levavam para aula de skate, que era segunda, quarta e sexta que o projeto era. Então a gente fazia aula de skate, a gente orava, a gente tinha a leitura da palavra, momento eu levava um lanche para eles. E alguns desses alunos, dentro dessa minha profissão de barbeiro, nessa época, inclusive em 2016, eu tinha uma barbearia também aqui. Então, eu montei junto com o espaço do Conselho de Pastores da cidade, né, porque eu não tinha uma sede, eu falei, eu preciso fazer link. Então, o que eu tinha uma vontade, né, eu tinha algumas ferramentas, então eu comecei a fazer um monte de link. Cheguei com o Conselho de Pastores da cidade, conversei com ele, era um amigo meu, inclusive, ele falou, Bruno, a gente tem uma sala do conselho que você pode usar ali. Então, a gente usou essa sala aí que os meninos estão cortando o cabelo, é uma sala do COPEP. Então, a gente ficou utilizando, fez uma bancada, a gente pegou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente começou a dar o curso para esses meninos que faziam aula de skate, que eram os que a gente viu que tinha condição de estar atuando. E foi muito bacana. Alguns deles, infelizmente, morreram, né? Depois eu fiquei sabendo. Esse menino que está segurando a cabeça do outro aí, ele ficou preso 6 anos. Um ótimo menino. Cara, um menino, assim, lamentável assim mesmo. Alguns deles aqui ainda têm contato. Então, a gente ensinava mesmo o curso de barbeiro mesmo. Corte, colorimetria, tingimento, tingir o cabelo e tal. E era um momento que, enquanto eles estavam ali, eles gostavam muito disso, né? Porque cortar o cabelo, fazer risquinho, não sei o quê. Era um momento que eu estava todo o tempo conversando com eles, né? Ministrando sobre a vida deles. A gente tinha um momento de oração. Foi um projeto muito lindo. E eles cortavam mesmo, né? E o pessoal da Casa Abrigo trazia as crianças que tinha lá, né? Muitas crianças, obviamente, para cortarem um cabelo ali. Então, e os meninos também chamavam, cara, chama alguém para ser um modelo. Então, na comunidade, eles chamavam o tio, às vezes chamavam o avô, chegava uma criança lá com o vozinho lá, cortar o cabelo do meu avô aqui. E era um momento muito precioso, cara. A gente botava um louvor. Então, a gente tinha o skate, por exemplo, era segunda, quarta e sexta, e a aula de barbearia era terça e quinta. Foi um período, assim, que eu me envolvi bastante com esse projeto. E esse aqui era o projeto, a gente ia iniciar um projeto de auxiliar de elétrica com o pastor Pedro. A gente só teve um aluno, a gente não conseguiu, porque o adulto tem mais dificuldade, porque tem que trabalhar, ele parar o trabalho e fazer um curso era complicado, a gente não conseguiu ter muito êxito nessa relação. Mas a gente tinha já alguns parceiros que queriam começar. O projeto do Condado, o Condado aqui é um bairro aqui em Paraty muito complicado, é uma comunidade bem complicada que nasceu assim, desordenadamente, foram vendendo lote, fraçãozinha e virou um ambiente, infelizmente, muito complicado. E nessa época a gente alugou uma base ali, esse espaço aí,
espaço bem na avenida principal desse lugar, que a gente ficou ali durante 6 meses, um projeto de curto prazo, mas foi bem intenso, né? Essa aí é a missionária Kelly, que ela trabalhava com criança, fazia atividade teatro, escolinha bíblica com as crianças. Então, elas tinham a chave do projeto, Bruno, meu projeto vai ser tal hora, tal dia. Então, a gente tinha uma planilha, então, fizemos cópias de chave, então, cada voluntário, digamos assim, ia no seu dia e atuava. Era muito lindo, irmão, muito lindo mesmo. Tinha um reforço escolar com a irmã Márcia, esse cabelo ruivo aqui, então ela ia lá, tentava com as crianças, fazia um lanche com as crianças, e os pais se amarravam, os próprios pessoal da comunidade, que era o pessoal que vendia as coisas ali, também apoiava muito o projeto, porque eles viam que os filhos deles estavam num lugar bacana, né? A gente teve um curso de trança lá com a diaconisa Fernanda, hoje ela está em Portugal com o marido dela, mas ela ia lá, ela é cabeleireira, né, profissional, e ela trabalha com trança, essas tranças Nagô, se eu não me engano, que essas tranças super elaboradas, assim, que faz, sabe? Então, ela pegava as meninas também, ela fez um curso muito bacana lá na base, a gente teve a formatura, inclusive, a gente fez certificado para elas, foi muito bacana, cara, foi muito bacana, porque você via, assim, o pessoal ter dignidade mesmo, né, cara, de você oferecer ali para eles algo assim que eles realmente vão usufruir daquilo, né? Aí, fortalecimento com as mulheres, a missionária Kelly também era uma guerreira demais, essa mulher. Ela trabalhava com as crianças, era 1.001 utilidade. Aqui ela trabalhava com mulheres. Por exemplo, tinha mulher aqui, irmão, na comunidade tinha 9 filhos. E, assim, os filhos, infelizmente, alguns já se envolvendo com coisa errada, as filhas em outros caminhos complicados, bem complicados, para dizer a verdade. E, assim, ali era um momento que ela fazia crochê, tricô, né? Fazia crochê, tricô. E ali ela também ministrava. Tudo que a gente fazia, tudo que a gente faz na Tribos, ele tem um foco no evangelho. Nada assim, vou fazer aula de zumba só por fazer. Não existe. Tudo que a gente faz, assim, aí é crochê, beleza, vamos fazer crochê e ouvindo elas, né, tendo esse feedback e oração, palavra, e aí a gente sabe as necessidades, né, foi o que a gente falou no começo, vai na casa, faz um culto lá, faz um culto no lar, a gente já fez culto nos lares, era muito, muito bacana mesmo, então esse era um projeto bem profundo. Esse aqui é o Juseni, que foi meu sócio na barbearia, no condado, ele que aplicava o curso, né, eu já não conseguia estar atendendo, então eu chamei ele para parceria, ele aceitou, ele foi para lá, então, mesma coisa, tá vendo os meninos ali, ó, tudo na oração, ele compartilhava a palavra, ele é um evangelista, cara, sangue nos olhos mesmo, e ensinava mesmo o corte direitinho, todo padrão, só que ministrando a palavra. A formação evangelística que a gente fez nesse bairro também, a gente fez na quadra, aí a gente reuniu tudo junto, a gente pegou barbearia, ação social, a gente foi para a rua, pintou as crianças, culto ao ar livre, passou uma manhã inteira ali na comunidade, fazendo essa ação. E aqui a escolinha Rua Skate, né, que eu comecei em 2016, essa foto aqui foi quase uma das primeiras aulas ali, a gente já estava com colete, mas teve umas aulas aqui, essa foto aqui, acho que foi uma dos primeiros dias que eu fui dar aula, a gente não tinha nada, só tinha um ou dois skates, e eu nem sabia o que ia fazer, eu só fui para lá e rapidinho juntou a molecada ali, eu falei, galera, senta aqui, vamos ouvir a palavra. E eles sentavam, ouviam a palavra mesmo, às vezes perguntavam, alguém quer orar? Eu disse, pô, tio, deixa eu orar. E era muito lindo ver uma criança orar de uma maneira tão singela, né? A gente ia em algumas comunidades aqui em Paraty, na Real, e depois a gente começou a ganhar equipamento, né? Essas fotos aqui eram bem antigas mesmo. Tinha umas questões já de capacete. E você vê aqui, ó, à noite, a gente fazia aula, a gente tinha um período de manhã e o período da tarde que pegava à noite. Cara, era muita criança, irmão, muita criança. E assim, a maioria delas, infelizmente, os pais, né, a gente ia trocar ideia, de repente perguntava, sem querer, às vezes, né, na inocência, fulano, seu pai, sei lá, faz o quê? Tio, meu pai tá preso.
Direto a gente ouvia isso, sabe? Ah, eu não tenho pai. Então, assim, era um meio de você, às vezes, pegar na criança, de você chegar, você ter proximidade da criança e ela saber que um adulto está chegando perto dela e não está molestando sexualmente ela, que esse adulto não está maltratando ela, que esse adulto está chegando com amor ali, sabe, de pai. Cara, era uma coisa, assim, impressionante mesmo. E a gente fazia uma roda, a gente orava, sempre tinha, toda a aula era assim, era religiosamente, a gente começava com oração, pedir a Deus para abençoar, né, o nosso rolê e tal. Aí no final a gente se reunia, sentava em roda. E aí, como foi a aula, aí eu sempre trazia um texto bíblico ali de fácil compreensão, pedia para que eles orassem. Esse jovem que lendo a Bíblia aqui, ó, é o menino que, infelizmente, ele... Encontrei com ele um tempo desse atrás, estava na rua, assim, bem perdido. Ele estava na casa-abrigo um tempo, também a família meio que abandonou. É aquelas situações, né, irmãos? Triste. E a comunidade terapêutica, né, onde eu atuo aqui semanalmente. Isso aqui era um projeto lá de atividade que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Essa fase aqui foi uma fase que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Porque eu também sou meio bombril, eu toco, eu pinto, eu sou um pouco de tudo, assim. Aí eu falei, cara, eu vou pegar umas tintas, vou levar para lá, eu vou sentar com eles lá, vai ser assim, toda terça eu vou lá só para pintar com eles. Deixar eles pintarem, levar folha. Esse rapaz aqui de touca, que ele tá lá, sei lá, 11 anos, já 10 anos, já virou morador lá, porque ele não tem família. Então, ali é a casa dele, né? Então, a gente botava um pano, botava uma lona na mesa lá, sabe, a mesa que eles fazem refeição ali, e pintava. E era muito curioso. Os desenhos, vocês viram, desenho bem naif, praticamente, se eu pudesse dar uma técnica, né? Esse rapaz fazia cestaria com jornal. Então, estou passando rápido aqui, irmão, só para a gente não tomar tempo, tá? E missões transculturais, que é o Paraguai é um país que a gente adotou desde 2012, eu acho que a gente foi lá a primeira vez, e a gente tinha esse amor por esse país, então a gente fazia viagem, a gente faz viagem de curto prazo, inclusive agora dia 11 a gente está indo para lá com 12 pessoas, para Coronel Oviedo, que fica no interior mesmo do Paraguai, e a gente vai ficar lá, é curto prazo mesmo, a gente vai ficar 7 dias, 7 ou 8 dias. Então, a gente vai lá, vai botar a mão na massa, ir para a rua, evangelizar nas escolas, né? Muito, muito tremendo. E lá, assim, como é interior do Paraguai, a gente põe a mão na massa mesmo. Nesse caso aqui, a gente teve uma construção de uma base transcultural, então a gente foi para lá, além das ações evangelísticas, a gente tinha um momento de acordar, ter o devocional e, galera, agora a gente, até meio-dia, 2 horas, a gente vai botar a mão no cimento, vai carregar pedra, depois a gente vai sair para evangelizar. E era maravilhoso demais. É muito maravilhoso. Essa viagem que foi essa última que a gente fez ano passado, eu fui com meus pastores lá, a gente saiu nas ruas, assim, cara, foi tremendo. A gente ia na rua, a gente orava, as pessoas vinham pedir oração na rua, assim, sabe? Essa senhora que ela toma conta de carro ali, ela trabalha meio que de fiscal, não sei o que é. Ela chegou, pediu oração, ora, minha perna tá doendo, a gente foi, orou. E o treinamento que a gente está dando aqui, eu tinha, né, um treinamento desenvolvido pelo pastor Márcio, que ele mora no Paraguai. Ele é um treinamento muito bacana, a missionária Valéria está fazendo com a gente, tem nós 2 irmãos aí da mesa que têm feito, duram 5 meses, são 5 apostilas, 5 livros também que falam sobre missões, e a gente faz de forma presencial e online. Então, tem uma turma que vai ali para a sala, para a igreja, a gente aplica na nossa igreja aqui, mas é aberto para várias igrejas. Então, lá na nossa igreja vai várias igrejas lá para fazer, e a galera online que faz ali também junto. Né? Esse aí foi o pastor Márcio, esse carequinha aí. Gente boa demais. E a gente faz esse treinamento aí para a gente poder amadurecer, né, nessas mentalidades que a gente está conversando aqui. Intercessão pela Igreja Perseguida, que é o DIP, né, o Domingo da Igreja Perseguida. Tem algumas fotos aqui que a gente faz todo ano, normalmente depois de Pentecostes, próximo domingo depois de Pentecostes, sempre é celebrado o DIP, né?
Então, a gente reúne também na parte da manhã, aí é um momento de... Tem todo o material que o Portas Abertas manda todo ano, né? Com temas específicos, então a gente se debruça sobre isso na parte da manhã, é um momento de intercessão mesmo, de dobrar o joelho, intencionalmente, né, sobre essas nações aí, e os relatos sempre são poucas pessoas, que a gente sabe que tudo que envolve oração e missões são poucas pessoas, mas esse é um momento muito precioso, né? As pessoas elas ficam maravilhadas, né? Foi o que a gente estava falando no começo aqui, a gente fala assim, cara, como eu nunca ouvi disso? Como eu nunca ouvi falar nisso? E a gente fica perplexo, porque fala assim, poxa, isso deveria ser a essência da igreja, né? Mas nunca é falado, né? Isso de forma generalizada, a gente vê que isso não chega aos ouvidos do novo convertido, mesmo de pastores, né? Tem relatos de pastor, fala, pô, cara, nunca ouvi falar nisso, nem sabia. A gente ouve falar, né? Coisas meio... Mas é um momento, particularmente, que eu gosto muito. Ajuda humanitária, esse aqui foi uma enchente terrível que teve em Paraty, morreu várias pessoas, e alagou, muita gente perdeu tudo. A gente se reuniu na igreja, a gente montou uma base missionária numa igreja ali que fica próximo a esses bairros mais afetados, e foi tremendo demais, irmão, tremendo demais. A gente montava, chegava tipo 8 da manhã e saía só à noite, e tinha equipes que, vamos supor, separavam em equipes para ir em determinado local para fazer uma triagem, para ver o que estava realmente precisando e se estava precisando, por causa do vampirismo aí que a gente falou no começo. Então, ia lá uma turma, anotava, e você envolver a igreja nisso, cara, isso trazia uma... Você olhava no olho das pessoas e falava assim, cara, isso aqui é ser igreja, sabe? Tipo assim, cara, realmente chegar ali aonde as pessoas precisam, né? E não aquela coisa... infelizmente, às vezes religiosa, a gente vai para o culto, senta ali, só que quando você vive isso, cara, o sermão ele faz mais sentido, o que Jesus falava faz mais sentido, o que Paulo falava faz sentido. Quando chega uma pessoa chorando, falando assim, poxa, eu perdi meus netos na enchente, cara, aquilo, e a pessoa ela tem que orar por ela, sabe? Então gera um conflito e um confronto muito saudável, né? Que a pessoa se depara, olha para ela, olha para as escrituras, olha para o cristianismo que ela vive e ela toma um choque. Ela fala, cara, como assim? O que eu vou falar para essa mulher? Então, assim, e foi tremendo demais. As pessoas da igreja levando roupa, a gente separando roupa, levando alimento, levando colchão. E se eu fosse falar do que só dessa ação aí, cara, levaria horas, porque foi coisas sobrenaturais que aconteceu. A gente foi na rua pedir comida, a gente batia em porta. E olha que esse bairro é um bairro pobre. E as pessoas davam, sabe, com alegria. Ô, meu filho, toma aqui. Pessoas de diferentes religiões iam lá e doavam para a gente, mesmo sabendo que a gente era evangélico, não sei o quê. Aconteceram coisas, assim, impressionantes mesmo. Esse aqui é um projeto que está nascendo agora, nessa atual base aqui, que é moradores de rua. Eles levam eles lá para cortar o cabelo, dar um banho, dar um alimento, dar uma palavra, né, e perguntar se querem para a casa de recuperação. Pastor Marcos, que faz isso com o evangelista presbítero Mateus. Então é isso, meus irmãos, um pouquinho aí do nosso projeto aqui da Missão Tribos. É um projeto que o Senhor colocou no nosso coração, e falei até com a Valéria hoje, meu desejo é que a Tribos tenha recurso para apoiar outros projetos, sabe? Porque eu, particularmente, não penso em ter uma casa de recuperação, mas eu adoraria, assim, ser mais útil, né? Ter recurso para botar ali um assistente social, ou nesse caso da Valéria, aí, pô, da Venezuela, pô, irmã, aqui, ó, sua passagem, aqui, vai lá e representa Jesus, ganha as almas, sem pensar em placa de igreja, sem pensar em, sabe, nessas questões, poder pegar o pastor Adilton aí, né, tradução bíblica, poxa, meu sonho, cara, pô, pastor, que você está precisando aí, pô, irmão, aqui eu preciso de montar, sei lá, preciso de um carro aqui para a missão, para a gente, em outra área aqui, um Jeep, pô, pastor, tá aqui, ó, tô mandando recurso para ele, cara, meu sonho isso, porque, cara, a gente não vai levar nada dessa terra, nada, tudo recurso que a gente vive, tudo que a gente tem, para que a gente possa ser útil. E a Tribos, ela nasceu com essa ideia de conexão mesmo, de se conectar. E essa casa de recuperação, por exemplo, que eu ajudo, cara, sem brincadeira, a pastora, que é a dona,
o pastor faleceu, ela, assim, eu não tenho um contrato com ela, não tem nada, ela sabe, eu falei com ela, pastora, eu estou indo lá toda terça com uma equipe para ajudar, então, assim, eu não ganho nada, tudo que a gente faz é para doar, para somar mesmo. Outros projetos aqui que a gente faz com outras igrejas é com esse foco, cara, de somar. Paraguai mesmo, a gente vai para lá agora, pô, a gente vai para lá, o dinheiro do nosso bolso, cada um paga a sua passagem, sabe? A gente vai para lá, envia mensalmente o recurso para lá, a gente abençoa, não é muito, mas a gente oferta um valor lá para ajudar um projeto com crianças, com alfabetização de crianças lá, porque lá, quem já foi para lá para o interior do Paraguai sabe que é um pouquinho complicado, as pessoas são muito camponeses, têm muitos filhos, então assim, a gente faz o que pode, né? Realmente, a gente atua naquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, o que eu posso fazer, eu contribuo, mas o meu sonho é trabalhar com menos voluntariado, é trabalhar com mais, assim, ter recurso para poder, assim, sabe, apoiar mesmo, cara, poder chegar para uma pessoa e falar, mano, tá aqui, ó, vai lá, ajuda nessa obra, ou poder ter recurso para falar assim, o pastor Fabiano, ele tem um projeto com futebol lá na região, pastor, estou mandando aqui, ó, mensalmente, prepara um menino aí para ajudar a dar esse curso aí, para apoiar essa pessoa, mandar material, enfim. Então, se fizer um pouquinho do meu humilde projeto aí, vocês possam estar orando aí, para que o Senhor venha me dar estratégia, né? No final do ano eu estou voltando para São José dos Campos agora, talvez em setembro, voltando do Paraguai eu já vou, a gente foi para lá esses dias, e de lado de São José a gente tem muitas pontes, lá também a gente está pensando em fazer essas conexões, porque a gente precisa ser útil. Amém, meus irmãos? Então, isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Que a gente está encerrando? Então, amém. Obrigado, Bruno, por ter mostrado aí o projeto, né, para a gente poder conhecer. Então, muito obrigado mesmo. Fiquei muito desafiado. Amém. Amém. Deus abençoe. Aí, Valdir. Bruno, no... esse Coronel Vieira, eu sei que tem uma base lá de Jocum, Coronel Vieira. Que legal. Tem uns colegas meus que já foi para lá. A gente foi em 2019 aí para o Paraguai, numa Assunção. Fica em Assunção. Chegando na fronteira, aí pega na rodoviária, mais 6 horas para dentro, no interior. A gente foi no dia da festa de Cacupé, que é a festa religiosa aí do pessoal do Paraguai. Aí vinha muito turista. E a gente vinha muitos índios, né? Vinha argentino, a gente começou a dar sopa, né? E à noite a gente fazia evangelismo, pessoal, sendo que tem um pessoal lá da igreja, né? Falava Guarani, que a língua deles são muito difícil. E a gente conseguiu, né? E conhecer até brasileiros tinha lá, entendeu? E sendo que é muito difícil a questão também do frio, né? Na época, quando no começo do ano, parece aí, na metade é muito frio. E a língua é muito difícil. Mas é isso aí. Eu tenho vontade de voltar lá, né, no Paraguai. Qual for a vontade seu aí? Levantar uma galera e ir para lá. Amém, não, vamos para lá. Então, a gente toda uma vez por ano está indo, a princípio uma vez por ano, né? Pode ser que depois a gente vá duas, não sei. Mas a gente está com um projeto de implantar, inclusive, uma base lá. A gente está nessa pegada de... Tem um pastor lá que é o pastor Márcio, ele trabalha com essa questão de legalização, de uma pessoa muito experiente, está com essa... A gente realmente está sonhando com isso. De fincar mesmo... chegou na época que eu fui lá em 2012, 2013, 2014, a gente chegou a comprar uma propriedade lá, implantou um missionário lá, deles mesmo, né? Local, mesmo, para não ter essa... Só que acabou que ficou inviável, porque o local era muito no interiorzão mesmo. Santa Catalina, que chama. Era bem assim, roça mesmo, e aí não fluiu. Mas dessa vez a gente estrategicamente quer botar uma base lá para isso, sabe? Montar algum tipo de negócio lá, de projeto, para que a missão ela seja mais sustentável, poder oferecer também ajuda à própria comunidade que vai crescer ali, porque lá eles são muito tradicionais, né? Para se converter lá é muito difícil, porque os pais são católicos, aí
os filhos conhecem o evangelho, mas existe uma resistência bem forte, porque eles são muito respeitosos com os pais, né? A questão da honra lá é muito, muito forte. Mas, querendo, a gente todo ano está indo para vocês querendo também, galera, entendeu? Com a gente pode armar. Lá a base cabe 16 pessoas. Tem uma base lá, tem alguns alojamentos, cabe 16 pessoas e os convidados. Amém? Pedir aí para o nosso pastor Adilton estar orando aí, a gente está encerrando. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar por essa oportunidade tão tremenda de estarmos juntos, compartilhando, e hoje à noite também podendo conhecer mais aí do projeto do irmão Bruno. Que o Senhor continue, Deus, abrindo portas e trazendo pessoas que têm um coração missionário para apoiar, Pai, esses projetos, pessoas que têm amor pela tua obra, pelo Senhor, amor por vidas também. E obrigado pela vida do Bruno, sua família, e agora também esse planejamento dessa viagem até o Paraguai. Que o Senhor leve esse grupo, Pai, em segurança, os conduza, dê sabedoria, e vá diante deles, preparando os corações, Pai. Aquelas pessoas que o Senhor vai colocar no caminho deles, pessoas que estão precisando, Pai, serem evangelizadas, pessoas que estão precisando serem edificadas, são várias situações, e desde já o Senhor prepare essas pessoas para cruzar o caminho deles e serem abençoadas durante esse período lá no Paraguai. Supra as suas necessidades, levante, Pai, mantenedores, levante pessoas com um coração generoso, disposto a Deus a investir para a eternidade. Nós sabemos que todo esse trabalho que fazemos no teu reino, muitas vezes não vamos ver resultados aqui visíveis, mas com certeza muitas vidas serão salvas e vamos encontrar na eternidade frutos, ó Pai, desse trabalho, dessa obra que o Senhor tem realizado através de cada um de nós. Nós pedimos a tua bênção também sobre nós, nossas famílias, que o Senhor nos dê uma noite abençoada, renova, Pai, nossas forças físicas, emocionais, espirituais, em todas as áreas, o Senhor possa estar cuidando de cada um. Nós louvamos mesmo o teu nome por essa grande oportunidade de estarmos juntos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Paz. Tchau. Paz.